Oiê, eu sou a Deise Candioto e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu transformei duas mini casinhas, que é brinquedo do Luigi, meu filho, que fica por aqui pela sala, em uma linda decoração. Bora acompanhar? Essas casinhas de brinquedo ficavam aqui em cima dessa mesinha lateral. Como aqui os brinquedos viram enfeites, porque sim fica espalhados pela sala. Vou aproveitar a segunda de artesanato com o meu filho. Para quem não sabe, de segunda-feira a gente faz o dia do artesanato. Então eu comecei a desmontando todas as pecinhas com muito cuidado para não quebrar, porque elas são de encaixe. Misturei batida de pedra com a tinta branca. Acabei dando duas demãos dessa tinta, né, com o primer. No caso, o primer, a batida de pedra. Em todas as pecinhas, frente e trás. E eram muitas e muitas pecinhas. E como eu disse em outros vídeos, depois que meu filho chega da escola, a gente evita assistir televisão e celular. Então eu inventei o dia do artesanato, que é numa segunda-feira, porque assim ele já tem uma rotina também estabelecida, que isso me ajuda muito a lidar com a hiperatividade dele. Tem dias de artesanato que ele fica bastante tempo ali brincando, antes ele não ficava. Agora esse tempo de concentração dele, de ficar fazendo uma única coisa, já está aumentando um pouco mais. Porém, chega uma certa hora que ele fala: mãe, eu não quero mais brincar. Então a gente para aí de fazer o artesanato e eu continuo fazendo a pecinha que a gente estava montando. Nesse caso, ele me ajudou apenas a passar o primer em todas as peças. Aliás, quase todas ele passou para minha tinta junto comigo. Ah, detalhe, antes de eu pintar todas essas pecinhas, eu lavei bem para poder tirar o pó, né, que fica nesses brinquedos. Eu acho que não vai durar muito tempo essa tinta, mesmo que eu passei a batida de pedra. Brinquedo é brinquedo e ele provavelmente vai começar uma hora a descascar. Apesar que o Luigi já não tá mais querendo brincar tanto assim com essas casinhas, então também foi até uma maneira que eu achei que talvez ele fosse brincar um pouco mais. Ele não é muito de brincar com bonequinhos, sabe aquelas crianças que pega aqueles bonequinhos, aqueles soldadinhos e fica brincando? Ele gosta mais de brincar de carrinho, com aqueles brinquedos de monta-monta, tipo Lego, aquelas pecinhas grandes de montar. Então coisinhas pequenininhas ele quase não brinca. Então aproveitei que essas casinhas é bem fofinhas e que ficava sempre aqui em cima dessa mesinha lateral, porque aqui em casa os brinquedos ficam na sala. Inclusive eu fiz até uns tambores, decorei aqueles tambores de massa corrida para colocar os brinquedos dentro. Alguns maiorzinhos ficam dentro do guarda-roupa dele, sabe aqueles carros grandes? Então fica dentro do guarda-roupa dele, mas a maioria fica aqui na sala. Então, já que vai ficar aqui na sala, porque ele brinca, eu achei que ficaria bem legal fazer uma decoração com essas casinhas. E depois de pintar tudo com esse primer, usei essa tinta que é meio marrom, meio vinho, é um marrom misturado com vinho. Quero usar uma mesma tonalidade nas peças, como esse verde que é um pouco mais queimado, é um pouco mais fechado, não é um verde tão forte. Uso esse vermelho que também é um vermelho mais fechado, né? E que ele gosta bastante da cor vermelha. Graças a Deus meu filho não gosta muito de azul e nem de verde. Apesar de eu ter pintado o quarto dele de azul e com verde, porque na época ele tinha uns 2 aninhos, eu achei que quando ele crescesse ele ia gostar, porque como todo menino gosta. Graças a Deus o meu filho não é desse. Pintei o escorregador também com esse vermelho. Não vou usar muitas cores de tinta para não ficar muito colorido, mesmo sendo um brinquedo de criança, apesar dele já não estar brincando mais, mas como fica aqui na decoração, vou tentar não usar tantas cores de tinta, já que ele também gosta muito só de vermelho, ele quer que pinta tudo em vermelho. Pintei também as portinhas e o chão das casinhas, que são duas, vou pintar de marrom. Até pensei em pegar alguns pedacinhos de madeirinha, sabe aqueles palitinhos de sorvete, e colocar
colocar aí. Porém, como eu sempre não tenho tempo pra nada, não ia dar tempo porque como ele estava na escola ainda, então eu queria terminar antes dele chegar. E ele também gosta de dourado e amarelo. Esse amarelo mais queimado ele também gosta. E como eu acho que dourado pra criança não é muito legal, acho uma cor meio de adulto, sei lá, isso na minha cabeça. Então, pintei alguns detalhes com esse mostarda, como esse balancinho, que inclusive ele tem um soldadinho que deu certinho sentado nesse balanço. Como eu disse, eu sei que não vai ficar muito tempo a tinta, porque vai sim descascar. Pintei aí o patamar, né, da janela, também com esse mostarda. Queria fazer uma casinha meio que farmhouse, sabe? Então, as partes mesmo das paredes eu deixei todas brancas. E as janelinhas eu pintei de preto. Também vou pintar de preto as molduras que fica a janela, porque elas têm esse relevo aí, que fica bem legal. Duro depois vai ser para encaixar, né, as pecinhas de volta, porque quando tem a tinta, fica aí esse grosseirinho da tinta. Mas nada que um bom martelo não resolva. E agora é hora de encaixar as peças. E como eu já imaginava, ia ser complicado encaixar todas essas peças depois que eu tivesse pintado, porque a tinta, né, entra nos buraquinhos ali, dificultando na hora de encaixar. Mas eu achei que seria muito mais difícil, como essas pecinhas são muito pequenas, pintar tudo montado. E eu tô com o martelo de borracha aqui do meu pai, e eu peguei o martelo e achei que acabou encaixando mais fácil. E como eu disse, eu não tinha muito tempo, porque o meu filho ia chegar da escola, então eu fiz alguns detalhes a mais nessa casinha, depois de encaixar todas essas pecinhas. Peguei um pedacinho de tecido para fazer as cortininhas, só fiz um alinhavo e franzi depois e colei com cola quente. Ficou tão fofinha essas cortinas, eu poderia ter caprichado um pouco mais. Mas como eu falei, não tenho tempo. Aliás, a gente não tem tempo pra nada, né? Sempre na correria. Mas ficou um charme só de ter colocado essas cortininhas nas paredes. Eu até pensei em fazer alguns móveis, né, pra colocar dentro da casinha. Porém, como a casinha vem já uma redinha ali, que é de plástico, se eu colocasse uma outra coisa, já ia ficar bastante peças dentro da casinha. Ele não ia conseguir entrar e sair, porque ele gosta de brincar com os carrinhos. Ele finge que os carrinhos são pessoas e brinca aí de entrar e escorregar no escorregador. Então eu sei que se eu fizesse alguns móveis não ia durar muito tempo. E como o brinquedo é para ele, não é apenas, né, para ficar ali bonitinho enfeitando, então eu sei que isso não ia funcionar na hora da brincadeira dele. Colei as cortininhas aí com a cola quente. Infelizmente, estava muito corrido o tempo. Eu poderia ter feito muito mais detalhes, mas é assim, é o que tem para hoje. E achei até interessante pintar essas casinhas para ter uma noção da batida de pedra em plástico. Claro que como esse daí é um brinquedo, fica movimentando bastante, então já é um bom teste. E fui tentando ajeitar com a cola quente mesmo as cortininhas. Ficaria legal também fazer um tapetinho. A ideia do canal de ideias faz cada miniatura uma mais linda que a outra. Em volta das redinhas eu também coloquei uma fitinha, na verdade uma rendinha de algodão, que deu uma diferença tão grande, que ficou tão bonitinho. Até se fosse um pouquinho maiorzinho teria ficado mais legal ainda. Toda vez que eu ia comprar um aviamento, como eu trabalhava bastante com encomendas, eu comprava na 25 de março bastante aviamento, e eu sempre comprava tudo na cor branca, porque depois eu tingia esses aviamentos com tinta para tecido e álcool. E essa fitinha eu também tingi com um pouquinho de marrom, tinta, né, para tecido marrom. Então eu coloco álcool num potinho, diluo um pouquinho a tinta, né, para tecido no álcool, fica até parecido que é envelhecido e não vai sair da sua peça. E olha a tesoura grudada na pistola de cola quente, Senhor amado. E o álcool ajuda essa tinta a diluir no tecido
tecido sem ficar aquelas manchas. Então o álcool ajuda a ficar degradê a tinta ao invés de ficar tudo manchado. Até quando eu ia comprar esses aviamentos, os vendedores achavam até estranho que eu tava levando tudo branco, mas eu não tinha que gastar um aviamento colorido, por exemplo. Ia ter que comprar um aviamento vermelho, um aviamento amarelo, enfim, acabava economizando mais na hora de comprar os aviamentos. E como eu falei nos outros vídeos, eu tinha minha loja de artesanato em São Paulo e eu trabalhava com bastante encomenda. Então eu precisava economizar bastante no material, né, que eu ia estar trabalhando, para que a minha peça não saísse muito caro. Então eu preferia ter uma rotação, né, de peças do que esperar uma peça ficar muito tempo lá, cara, e demorar para sair. Na escadinha eu coloquei um pouquinho de massa de biscuit e colei com a cola quente. Nunca tinha feito isso, mas por enquanto essa cola ainda não descolou. O que eu duvido que vai ficar muito tempo aí, né? Porque eu não sei se é a cola quente que eu comprei ou se é a pistolinha que não presta, mas essa minha cola quente não está fixando em nada. Tudo que eu colo, depois de um tempo, descola. Sem contar que ela não para de derreter a cola quente, então você perde muita cola. Quem tiver aí uma dica de cola, de pistolinha de cola quente, deixa aqui nos comentários que eu vou agradecer. Eu tinha esse pedaço de madeira, só pintei com spray verde e vou fixar essa casinha aí nessa madeira com um parafuso. Eu ia fixar a outra também, mas como essa que tem a casinha na árvore, ela fica tombando, eu achei melhor fixar ela, mas a outra eu não quis fixar, porque aí ele pode colocar em outros lugares também na hora da brincadeira, né? Pode colocar outras coisinhas aí em cima dessa base. E esse fundo eu vou fechar. Usei um monte de papel, né, reciclado aí que eu tinha, um monte de folha sulfite que já era usada. Então eu preenchi o fundo, né, o espaço aí da árvore, e vou colar esses musgos para ficar mais ainda com cara de floresta. Porém, eu não tinha muito musgo e eu até queria colar um pouco também na parte da frente, mas eu tive que economizar no último para fechar bem essa parte de trás da casinha. Então eu fui colocando o máximo que eu conseguisse esse musgo aberto. Esse musgo eu comprei, sabe aquelas lojas de flores artificiais, que tem aqueles pacotes que vem musgo, vem folha seca, vem sementes. Então eu tinha comprado um pacote desse que vinha com esse tipo de musgo, porém já tinha usado bastante, não tinha muito, e tinha algumas sementes, e eu acabei também preenchendo os vazios que ficou ali, os espaços, com algumas sementinhas também. Se essa casinha fosse realmente para enfeite e não para brincar, essa base de madeira verde que eu pintei, ficaria bem legal também colocar alguns musgos. Mas como eu sei que alguns carrinhos vão passear por essa base, claro que não ia rolar esses musgos aí colados. Agora, final de ano, tem muita gente fazendo essas casinhas para enfeites de Natal, muitas miniaturas, cenários de casinhas. Eu achei interessante trazer também essa versão de miniatura. No caso, não vai ser apenas um enfeite, mas sim uma casinha de brincar. Eu até pensei que ficaria muito legal colocar um fio de fada. Eu pensei em colar o fio de fada no teto dessa casinha, e inclusive aonde coloca a pilha, daria até para fazer tipo uma chaminé. Enfim, criatividade não falta na hora que você vai colocando aí as pecinhas, mas como eu disse e repito, eu não tinha tempo para isso, porque eu queria terminar essa casinha antes dele chegar da escola. Nesse dia eu já não estava mais trabalhando, eu trabalhava num escritório de advocacia, onde eu oferecia os serviços, né, do escritório para os clientes. Trabalhava em casa, contatando os clientes. Depois, agora no finalzinho de novembro para começo de dezembro, eu passei a trabalhar lá no escritório, na cidade vizinha, porque o meu patrão achou
que a equipe estando junta, porque a maioria trabalhava em home, a gente conseguia fechar muito mais contrato. Mas infelizmente ele viu que o setor não estava dando o retorno financeiro da qual ele precisava e acabou dispensando todo o setor. Porém, eu sei que Deus está em cada movimento da minha vida, sei também que Ele vai estar me ajudando, como Ele sempre esteve. Nos momentos mais difíceis, Ele sempre tem me ajudado e nunca tem deixado faltar nada para mim e para o meu filho. Como Ele me disse uma vez, em um momento de muito desespero da minha vida, buscando a sua palavra na igreja, Ele me disse que seria o pai do órfão e o esposo da viúva. Por mais que as coisas estejam ruins e que a minha fé vai acabando, eu lembro que tem um Deus que tudo pode, que por mais sozinha que eu pareça estar, embora eu tenha pessoas maravilhosas ao meu lado que têm me ajudado muito, eu sei que Ele nunca vai me deixar, nunca vai me desamparar, nem eu e nem o meu filho. Tem muita gente que diz que não precisa ficar indo na igreja todo dia, mas na minha prova, na minha dificuldade que eu tenho passado, estar dentro da igreja, ouvir a palavra de Deus, tem sido cada dia um fortalecimento a mais na minha fé, para na hora do desespero eu lembrar que o Senhor mandou a sua palavra e falou comigo com a minha necessidade, aumentando a minha fé. Já ouvi gente dizer: nossa, Daisy, como você tem força, como você tem fé, quando na verdade eu tô só o pó da rabiola, desacreditando que as coisas vão melhorar de alguma maneira. Mas aí eu vou na igreja, Deus fala comigo, coloca o que eu preciso dentro do meu coração e assim eu posso no outro dia acordar com mais força e mais fé para acreditar que tudo vai melhorar. E foi assim que as minhas casinhas ficaram. Aliás, as casinhas do Luigi. Gostaram? Curtiram? Se você conhece aquela pessoa que adora pegar um brinquedo para fazer um enfeite em casa, já compartilha esse vídeo com ela. Não esquece de curtir, de comentar o que você achou. Poderia ter recheado de detalhes nessa casinha, até mesmo agora para o final do ano, fazer uma linda decoração de Natal. Mas como eu disse, essa casinha não é apenas para enfeite, e sim para brincadeira do Luigi. Mas fica aí uma dica para você. Se tem algum brinquedo que o seu filho já não brinca mais e que não está em bom estado para doação, que tal fazer uma transformação também para deixar aí na sua decoração? E não esqueça que por mais que as coisas estejam difíceis, se você buscar a Deus, Ele dará as forças que você precisa para continuar. Eu sou a Daisy Candioto. Até o próximo vídeo. Tchau!